Nós vamos ter a leitura no texto da versão revista e atualizada, nos dizendo assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui a palavra do Senhor, que ela seja alimento para o nosso espírito também nessa noite e abençoe o nosso coração. Meus irmãos, o texto aqui se encontra situado num momento decisivo da história do povo de Deus. A própria Bíblia hebraica traz esta mesma sequência dos livros, ou seja, o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros que se encerram com o livro de Deuteronômio, escritos por Moisés, traz na sua sequência o livro de Josué. O texto de Deuteronômio termina falando a respeito da morte de Moisés. Obviamente, não foi Moisés quem escreveu o último capítulo. Está contando ali a sua morte. Nós não cremos em psicografia. Essas coisas são doutrinas do engano. Nós sabemos que alguém, provavelmente o próprio Josué, escreve o último capítulo de Deuteronômio, e ele está ali relatando como se deu a morte de Moisés. A sequência das Escrituras traz então o livro de Josué. Josué é aquele homem levantado por Deus para fazer com que o povo conquiste a terra. O texto anterior fala de um grande líder, um homem que fez uma mudança na história do povo de Deus. Nós temos os patriarcas, Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, mas nós temos Moisés como o grande líder que estabeleceu aquela nação como povo. Através de Moisés, Deus deu a lei. Através de Moisés, Deus deu a planta, o projeto do tabernáculo e depois do templo, onde Deus seria adorado. Através daquele homem, Deus deu sinais e prodígios ao seu povo, provando a sua fidelidade e o seu poder. Através de Moisés, Deus venceu os exércitos de Faraó. Através de Moisés, Deus derrotou o próprio poder de Faraó, enviando as 10 pragas e a última, a derradeira, definitivamente a derrota daquele homem que era o grande vulto naqueles dias. Através de Moisés, Deus deu os rituais, a liturgia de culto, Deus deu os elementos que apontavam para o Senhor Jesus e para o culto do povo de Deus. Moisés foi definitivamente um grande líder no meio daquele povo, mas Moisés morreu. O texto começa pontuando esta realidade. Sucedeu que depois da morte de Moisés. Aqui está um momento decisivo da nação. Eles olham para trás e veem 40 anos passados debaixo de uma liderança poderosa, de uma liderança fiel, de uma liderança sábia, de um homem que tinha ali, a partir das suas ações, a própria ação de Deus conduzindo o seu povo. Mas aquele homem morreu. E diante deles estava agora
um rio, um obstáculo, uma possível situação de impedimento. 40 anos peregrinando no deserto. Nos primeiros 30 dias da peregrinação, eles foram colocados à prova por Deus. O texto registra que em Cades Barneia, livro do Êxodo, o povo duvidou do poder de Deus e não teve coragem, apesar de terem a promessa, de terem sido testemunhas do poder de Deus, diante dos gigantes da terra prometida, diante dos grandes desafios, eles recuaram, eles se acovardaram, eles se intimidaram e não tiveram fé suficiente para tomarem posse da terra. Por causa daquilo, daquela atitude de incredulidade, em que eles não estavam exaltando o poderio militar daqueles povos, eles não estavam ali dizendo que eles eram fracos e por isso eles não poderiam conquistar a terra, não. Eles estavam duvidando de que Deus poderia dar a eles aquilo que Ele havia prometido. 40 anos sentenciados a uma peregrinação até que todos daquela primeira geração fossem sepultados nas areias do deserto, naquele lugar inóspito. E aí então, uma nova geração seria colocada novamente à prova, para que eles pudessem tomar posse da terra que Deus havia prometido ao seu povo. Meus irmãos, eu gostaria de abordar esse texto, apresentando a nós algumas perspectivas. Todos nós temos em algum momento obstáculos na nossa vida. Assim como Deus provou o seu povo e colocou diante deles um rio, e depois do rio, um grande desafio, nações poderosas, cidades fortificadas, exércitos treinados, povos que viviam para a guerra. Nós também somos desafiados a continuarmos avançando a despeito de qualquer circunstância ou dificuldade que venha a se apresentar na nossa vida. A igreja de Cristo foi chamada para sair de um ponto e chegar a outro. Nós fomos chamados em algum momento da nossa história para sairmos do mundo. Fomos retirados deste contexto de incredulidade e trazidos para um ambiente de vida com fé. E viver pela fé é assumir grandes desafios. Deus então estabelece para a sua igreja que ela continue avançando. A igreja é ativa, ela é um organismo vivo, ela se desenvolve, ela cresce. As portas do inferno são estáticas, são barreiras. Outras barreiras se apresentam diante de nós. Mas da mesma maneira que naqueles dias o povo foi desafiado a avançar, Deus continua desafiando a sua igreja hoje a caminhar adiante, a continuar avançando. Como é que nós podemos então assumir esta disposição espiritual, de termos, como diz Deus a Josué, que sejamos fortes e corajosos para continuar avançando? De onde vem essa coragem? De onde vem o ânimo diante de tantas dificuldades que se apresentam? Como saber que nós podemos vencer as batalhas? Na linguagem das Escrituras, como pisar no Jordão e esperar que a fé produza ali os seus efeitos, que eles se abram e que nós possamos, depois do Jordão, continuar vencendo as nossas batalhas diárias, até que nós cheguemos no ponto final, que é o encontro com Jesus Cristo. Como saber disso? Como ter esta convicção? Eu gostaria de trazer a nós, na noite de hoje, 3 verdades, que vão estabelecer um novo ânimo para o nosso coração, a partir daquilo que Deus aplicou e ministrou no coração deste homem, de Josué, para que você também não pare, para que você continue avançando na sua vida de fé, e que a despeito dos desafios, a despeito das dificuldades, Deus continue te levando ao ponto que Ele já estabeleceu na sua história. Nós somos chamados para sermos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vitória está diante de nós, a vitória está no ponto que Deus já estabeleceu, mas nós temos que atravessar o Jordão. Nós temos que enfrentar os nossos inimigos. E nós precisamos ter pelo menos 3 verdades no nosso coração que eu gostaria de apresentar a vocês na noite de hoje. A primeira, que Deus fundamenta
esta ordem, para que Josué continue avançando, para que o povo continue avançando, com base nas suas promessas. Deus não espera que aquele povo tome uma iniciativa por si mesmos. Deus não ignora as dificuldades. Deus não está aqui ignorando a circunstância. Deus não está olhando para aquele povo e dizendo: vocês estão reclamando de barriga cheia. Já sustentei vocês 40 anos, agora pise no Jordão, atravesse e conquiste a terra de vocês, que eu já fiz muito por vocês. Deus não age assim conosco. Ele nos dá um ânimo, e Ele sustenta esta convicção de fé no coração do seu povo, a partir das suas promessas. Veja o que Ele diz no versículo de 1 a 4, depois da morte de Moisés. Servo de Deus, era um grande líder. Ele olha para Josué, servo de Moisés, um homem que caminhou com Moisés, e diz: Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta-te, Josué, você e todo esse povo, e definitivamente atravessa esse Jordão. E tome posse, veja, da terra que eu dou a vocês. Deus vai animar aquele homem, para que ele assuma um papel de liderança, com base na sua promessa a Moisés. Deus não está dizendo que eles não teriam problemas, que eles não teriam dificuldades. Deus está lembrando algo que não é novo. Deus não está trazendo um novo motivo para aquela nação. Deus está dizendo a eles, através daquele homem, de Josué, que caminhou com Moisés, que aprendeu com Moisés, que aprendeu a obedecer a lei através daquele líder que Deus havia levantado, que eles tinham uma promessa. Ela não era uma novidade, era uma promessa antiga. Deus havia tirado aquele povo do Egito e havia dado a eles uma promessa: vocês hão de herdar uma terra que eu prometi a Abraão, pai de vocês, a Isaque, pai de vocês, a Jacó, pai dessa nação, e agora eu estou dando a vocês. Existia uma promessa de Deus, e era exatamente esta promessa que estava sendo colocado como um sustento para o coração de Josué. Moisés morreu, ele era um grande líder. A história que ele deixou, o legado que ele deixou, realmente era impactante para aquela nação. Eles poderiam estar olhando para aquela situação e pensando assim: se com Moisés já era difícil entrar e herdar a terra, sem Moisés então, nós não vamos conseguir nunca. Se com aquele homem que Deus levantou e fez tantas coisas diante dos nossos olhos, nós ficamos 40 anos vagando e não conseguimos tomar posse da terra, o que será de nós agora sem Moisés? Para o povo, a morte de Moisés poderia ser obstáculo definitivo, mas para Deus, não. O texto de Deuteronômio termina dizendo da morte de Moisés, e o livro de Josué começa dizendo de Deus levantando uma outra pessoa para continuar um projeto que era de Deus, não de Moisés. Era a obra de Deus, não de Moisés. Era a promessa de Deus, não era a promessa de Moisés para aquele povo. Meus irmãos, eu me coloco no lugar de Josué, aceitando novos desafios na vida, lembrando sempre que o que sustenta e fundamenta o coração de alguém que assume desafios, seja ele na família, seja ele no trabalho, seja ele na vida diária cristã, seja ele no novo campo de ministério que Deus abre, uma porta que Deus abre para que entremos, o que sustenta a nossa convicção são as promessas de Deus para a nossa vida. Moisés é morto, mas a promessa está viva. Moisés não está mais entre eles, mas Deus não precisa de Moisés. Deus só precisa que o povo continue avançando e tome posse da bênção. Essa é a segunda lição que nós vemos logo de cara. Existe aqui uma promessa de Deus, existe aqui uma palavra de Deus para com aquele povo, mas Deus exige também daquele povo uma iniciativa. Ele vai dizer: avancem, atravessem o Jordão, todo lugar que vocês pisarem a planta dos pés de vocês, eu vou lhe darei.
é de vocês, eu já dei essa terra a vocês. Mas a promessa de Deus para nós, assim como para aquele povo, não produz passividade no nosso coração. Não produz estagnação. Deus já me deu, então eu não preciso fazer mais nada. Deus vai prover, Deus vai levantar, Deus vai abrir as portas. Não, a promessa era clara, Deus havia dado a terra. Mas quem é que tinha que pisar no Jordão? Quem é que tinha que abrir ali as condições? Quem é que tinha que avançar e vencer os inimigos? O povo de Deus. Existia a promessa, Deus estava ali agindo, cumprindo a sua palavra, a sua fidelidade, mas exigia do seu povo também uma ação ativa, não passiva da parte deles. Deus dá a terra, mas é Israel que deve caminhar sobre ela. Onde vocês pisarem a planta dos pés, eu vos darei. Vocês vão demarcar o território de vocês. Ele estabelece fronteiras, ele diz, olha, desde aqui até lá, essas são as limitações, mas vocês precisam ir. Vocês precisam chegar lá. Deus promete, mas quem tem que obedecer? O povo. Deus está agindo, Deus está mostrando, Deus está dando. Mas a promessa precisa produzir em nós uma fé obediente, para que nós aceitemos esse desafio e saímos para o caminho que Deus está apresentando. Meus irmãos, logo neste primeiro ponto, eu quero aplicar aqui duas coisas importantes para nós. O povo de Deus precisava confiar na promessa de Deus. Por quê? Porque assim, como naqueles dias, para nós, nos dias de hoje, os líderes passam, as pessoas vêm e vão. Grandes referências, às vezes decepcionam. Pessoas a quem nós seguimos cegamente, elas fraquejam. Deus levanta outros. Não que Deus descarte os seus. Mas Deus não precisa de personalidades para fazer o seu povo continuar avançando. Deus precisa de um povo que acredite na sua palavra e seja fiel à sua palavra, que confie nas suas promessas. Deus não precisa que as circunstâncias sejam favoráveis. Às vezes elas não são. Às vezes o que se apresenta não são pastos verdejantes. São desertos. Ou quando nós nos vemos livres do deserto, nós temos diante de nós um grande rio, que não nos permite atravessar. Olhamos para trás, tem o deserto. Olhamos para frente, a promessa. Mas entre nós, muitas vezes, são postas barreiras, que nós nos vemos incapazes de atravessá-las. Ciclos acabam. Moisés passou. Josué é o novo líder. Nós somos seres que vivem assim, de ciclos. Até que nós entremos na eternidade, a nossa vida vai sendo mudada. Um dia somos jovens. Hoje no almoço, as minhas filhas estavam brincando aqui, a Vitória falou, pai, eu não consigo imaginar você beber. Não consigo ver meu pai beber. Embora tenha algumas fotos lá, ela não consegue ver. Mas eu já fui um bebê, vocês sabem disso. Não há dúvidas disso. Giovanni talvez tenha sido um bebezão, né? Nem todos foram assim tão bebezões como Giovanni, mas todos passamos, envelhecemos, crescemos, descobrimos novas coisas, aprendemos novas lições, amadurecemos, ciclos da vida. Os ciclos passam. Ah, como eu gostaria de ter os meus 18 anos novamente, para que eu não tomasse aquelas decisões erradas que eu tomei. Se você tivesse, você ia fazer as mesmas coisas que alguém de 18 anos. Não há essa possibilidade de um velho na cabeça de uma criança. Quando isso acontece, é coisa de esquizofrenia, é problema mental. O normal, os ciclos da vida, são assim. Os ciclos passam. Pessoas importantes passam na nossa vida. Gente que fica na nossa história. As circunstâncias mudam, mas Deus continua fiel à sua promessa para conosco. Deus continua sendo Deus que cumpre as suas promessas. Ele disse que levaria o povo a um lugar de descanso,
a uma terra que eles herdariam, e Deus estava conduzindo aquele povo, e com base nessa promessa, eles deveriam avançar. Aqui nós aprendemos a segunda lição. Deus nos dá a promessa, mas a promessa não pode ser desculpa para a gente não fazer nada. O covarde, muitas vezes carrega um coração de incredulidade. Ele crê nas suas qualificações, ele crê naquilo que ele pode fazer, mas ele não crê que Deus pode sustentá-lo, quando toda a sua capacidade se mostrar inútil diante dos desafios. Deus espera que nós avancemos, mesmo que nós não tenhamos em nós mesmos as condições para continuar caminhando adiante. A promessa de Deus exige de nós obediência, é Deus chamando este povo à obediência. Moisés é morto, mas agora você, Josué, e todo esse povo atravesse o Jordão e tome posse da terra. Primeira coisa, então, para avançarmos, nós precisamos ter o nosso coração sustentado pelas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus e continue caminhando adiante. Nós não somos daqueles que retrocedem, diz a palavra de Deus, nós caminhamos para frente. Quando nós paramos de caminhar, de nos esforçarmos, nós não nos mantemos no mesmo lugar. Não há essa possibilidade. Eu dizia para alguns irmãos que lá em Cuiabá nós temos uma linguagem diferente. Uma palavra que é usada lá é poita. Quem sabe o que é poita? Talvez alguém que pesque sabe. Poita é uma pedra ou uma coisa pesada que os ribeirinhos usam para fazer com que o barco pare em um determinado ponto do rio, sustentando a correnteza. É a famosa âncora, não é? A palavra provavelmente é aportar, mas o cuiabano inventa uma palavra nova para qualquer coisa, então ele chama de poita. Então ele apoitou, então deveria ser aportar. Não existe uma poita espiritual para a sua vida. Na vida cristã, ou nós estamos avançando, ou nós estamos regredindo. Ou estamos indo adiante, ou estamos retrocedendo, porque nós lutamos contra uma correnteza violenta, desproporcional. Nós somos aqueles que vivem nadando contra a maré. Nós existimos como igreja, numa contracultura. O mundo é contra nós, a cultura é contra nós, o inferno está contra o povo de Deus, mas a favor de nós temos o Deus Todo-Poderoso, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso avançar é uma ordem de Deus. Deus está dizendo para você hoje, atravesse o seu Jordão e vá adiante, tome posse da promessa que Deus tem te dado, não recue, confie na promessa de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, meus irmãos, Josué é um homem como nós. Seres humanos são falhos. Seres humanos sabem das suas limitações. Eles cansam. Como diz as Escrituras, eles se fatigam. Eles têm ali a sua exaustão, seja ela emocional, física e às vezes espiritual. Pessoas são falhas. E nós não somos super-heróis. Nós somos aqueles que em algum momento estamos voando, dando aqueles rasantes nas asas do Espírito. Mas em algumas ocasiões nós estamos como a hiena. Lembra? Hard, a hiena. Ó céus, ó vida. É assim, nós somos assim. Eu sou assim, você é assim. E se você disser que não está se sentindo assim, ou é alguma substância que você está tomando aí que está te animando demais, porque natural não é, ou você está mentindo para você mesmo. Nós somos assim. Por isso a promessa de Deus precisa também ser sustentada com a presença de Deus na nossa vida. Veja o que Deus diz a Josué, diante daquele desafio. No verso 5, Deus diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Agora veja o motivo. Não é porque Josué é melhor do que os outros, não é porque Josué é mais um Moisés no meio do povo, não. O texto diz: como fui com Moisés, assim serei contigo.
O que sustenta a convicção deste líder, de Josué, para entrar naquela batalha que ele enfrentaria, não eram as suas qualificações. Ele era um homem habilidoso, sim. Ele era o comandante do exército do povo de Deus. Durante os 40 anos, peregrinando no deserto, eles também tiveram que travar guerras contra povos que estavam ali. Josué foi levantado no meio do povo para ser ele o comandante daquele poderio militar daquela nação. Mas isso por si só seria insuficiente. E Deus sabe disso. Josué é um homem inteligente, ele conhece as estratégias de guerra, ele é alguém capaz de liderar um exército, ele é alguém que tem ali sim a sua proeminência no meio da nação, ele já é alguém importante, mas isso por si só não faz dele um grande líder, porque o povo de Deus não é liderado por homens, o povo de Deus é liderado pela presença de Deus no meio do seu povo. Durante aquele período no deserto, durante o dia, uma nuvem cobria aquela nação, protegendo aquela nação. Era o sinal da presença de Deus. À noite, uma coluna de fogo, dando direção, aquecendo aquele povo. Estava ali a arca da aliança, carregada por eles, sinal da presença de Deus, o tabernáculo, os cultos, as cerimônias, os sacerdotes, tudo aquilo não apontava para pessoas. Estava apontando para a presença de Deus. Aquele era o elo da aliança. E é exatamente isso que Deus está dizendo para Josué. Assim como fui com Moisés, Josué, eu também serei contigo. A minha presença é suficiente para fazer com que você continue avançando. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para as coisas e pensamos talvez como Josué deve ter pensado quando recebeu aquele desafio. Quem sou eu para substituir um líder como Moisés? Dá uma olhada na biografia deste homem. Veja quem ele é, o que Deus fez através dele. Como eu poderei substituir tamanha relevância no meio da nação? Nós olhamos muitas vezes para a nossa própria condição e pensamos, como é que eu vou carregar uma responsabilidade desse tamanho? Como é que eu vou assumir um compromisso desse? Eu não tenho condições de fazer isso. E é bem provável que esse seja o pensamento mais correto a respeito de nós mesmos. Foi esse pensamento que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, para que eles marcassem isso no coração. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Essa é a realidade da nossa vida. Quando nós não pensamos assim, é que nós estamos errados. Agindo por conta própria, vivendo uma vida de autossuficiência. Deus não está chamando Josué para ser um Moisés. Deus não está dizendo, Josué, agora pega tudo que Moisés te ensinou e põe em prática. Você imite Moisés, não é isso. Deus não está chamando Josué para substituir um homem a partir das suas próprias qualidades, não. Deus está dizendo para este homem, como fui com Moisés, eu sou aquele que se compromete em ser a mesma coisa com você. Enquanto nós tivermos Deus conosco, o Jordão é fichinha. Jericó nem se fala, a gente não precisa nem lutar. Os inimigos todos cairão por terra. Os desafios serão transpostos, talvez não com facilidade que nós gostaríamos de ter, mas seremos vitoriosos, porque a presença de Deus sustenta o nosso avanço. Sabe por que a igreja continua avançando? Porque Deus está no meio dela. Não é por causa das nossas estratégias, não é por causa das nossas finanças, não é porque nós preparamos homens inteligentes, doutos nas Escrituras, e eles falam de forma eloquente para o seu povo, não. É porque Deus está nesse negócio. É porque Deus é o líder da igreja. E Deus é quem sustenta o seu povo. E Ele não sustenta só com uma ideia. Ele sustenta com a sua presença. Ele está no meio do seu povo. Por isso o povo de Deus avança. Na nossa casa, nós podemos testemunhar dos milagres de Deus, porque Deus está lá. Casamentos são atacados por Satanás. E eles recebem uma restauração, uma cura, uma libertação ali, cadeias são quebradas, porque Deus está no meio do seu povo. Nós expulsamos os demônios, vencemos os nossos inimigos espirituais, no nome de Jesus, porque Ele está no meio do seu povo.
Josué poderia olhar para si e dizer: Senhor, não dá para encarar essa, é demais para mim. Mas como Deus já sabe do coração falho e incrédulo, Deus dá a ele a promessa dizendo: eu não te deixarei, jamais te desampararei, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Bora para frente, pisa nesse Jordão, conduza este povo, conquista a promessa que eu dei a vocês. Por isso Deus vai dizer àquele homem: sê forte e corajoso. Onde está a força de Josué? Na presença de Deus. Deus está no meio do seu povo. Amém, meus irmãos? A terceira lição, nós aprendemos aqui, é que embora Deus nos traga promessas, embora Ele garanta a sua presença no meio de nós, muitas vezes, nós tomamos isso como um amuleto para a nossa caminhada. Nós usamos as promessas de Deus como uma autoajuda. Eu peguei na feira de artesanato, a pastora Benê não está aqui, né? Não estou vendo ela. Ela veio de manhã, né? Ela me deu um comprimidozinho que ela tem, né? Ela falou, é tipo um Rivotril, alguma coisa da fé. E você abre, não sei quantas mulheres pegaram com ela aquele comprimidozinho, uma cápsulazinha, você abre e tem uma palavra de Deus ali, uma promessa de Deus. Aquela é a inovação das caixinhas de promessa. Você lembra das caixinhas de promessa? Eu falei, poxa, olha aí, ó, né? Coloca num vidrinho de vitamina espiritual e entrega para alguém. Ela devia patentear e vender isso, ia vender, viu, Giovanni? Ajuda ela com isso aí, ó. Isso aí é uma ideia genial, né? A inovação da caixinha de promessas. Nas caixinhas de promessas, nós tirávamos sempre uma palavra boa, lembra? Não tinha caixinha de dever, né? Não tinha caixinha de mandamento. Tinha caixinha de mandamento? Nunca teve, né? Porque não vende. Caixinha de mandamento, ninguém quer comprar. Nós queremos as caixinhas das promessas. A vida cristã é difícil. E quando nós nos deparamos com as nossas dificuldades, nós nem sempre pensamos que a maior dificuldade que temos é de obedecer a Deus, de cumprir os mandamentos de Deus. Os desafios às vezes se tornam muito maiores, porque nós escolhemos uma direção oposta à vontade de Deus. Não é porque eles são grandes demais para nós, é porque nós não contamos com a presença de Deus naquele desafio. Diante desta realidade, Deus deu 2 caminhos para o povo somente. Ele disse na sua palavra, que se eles guardassem tudo, se eles obedecessem aos seus mandamentos, cuidassem de fazer tudo o que Deus tinha dito, através de Moisés, das leis, Deus tinha diante deles uma bênção. E ele diz, olha, eis que põe diante de vocês hoje a bênção e a maldição. A bênção decorrente da obediência. Não era a bênção de serem poderosos, era a bênção de serem fiéis à vontade de Deus. E a maldição? Exatamente o caminho oposto da desobediência. O que isso aponta para a vida cristã, meus irmãos? Não existe um meio termo. Não existe um pé numa canoa e outro na outra canoa. Não existe caminhar com Deus e caminhar pelas próprias pernas. Ou eu estou obedecendo a Deus, ou eu estou desobedecendo a Deus. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. E aqueles que não são de Deus, texto de Efésios, capítulo 2 vai dizer que são filhos da ira, filhos das trevas, são escravos e obedecem a um outro senhor, o pecado e ao próprio Satanás. Deus está colocando este povo diante de um grande desafio, mas eles não vão caminhar por eles mesmos. Existe aqui uma coordenação, um plano, uma estratégia. Versículo 7 e 9 vai dar estratégia para que eles sejam vitoriosos. Diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso. Agora veja, não é para lutar a batalha contra Jericó, não é para pegar em espada. A coragem que Josué precisava ter, não era a coragem de um guerreiro físico. A força aqui não é testosterona.
A força e a coragem aqui não é este sangue que impulsiona o herói. Não, ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, este era o plano, esta era a estratégia de guerra. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A estratégia para a guerra, para a batalha, a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, seguir os mandamentos de Deus, desejar, ter prazer, como diz o próprio texto, nela medites de dia e de noite, não te apartes dela. Sabe como é que nós somos vitoriosos na vida cristã? Sabe como é que nós podemos avançar? Sabe qual é a estratégia? A chave? É a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, Deus se encarrega de vencer as nossas batalhas, porque Ele tem uma promessa para a sua igreja, porque Ele é presente no meio do seu povo, e a sua palavra é a única regra de fé e de prática para a vida cristã. Nada mais serve para o povo de Deus. Quando nós seguimos estratégias humanas, nós falhamos. Quando nós seguimos a nossa própria capacidade humana, os nossos pensamentos, a nossa inteligência, o nosso coração, muitas vezes nós afundamos. Mas quando nós temos coragem e força espiritual para obedecer a palavra de Deus, essa vitória é garantida no meio do povo de Deus. Deus disse: a terra que eu dou a vocês. Meus irmãos, eu quero encerrar trazendo aqui uma aplicação, primeiro, teológica para a vida da igreja. Josué foi um homem de Deus, mas nós devemos olhar para este texto num contexto muito maior. Essa passagem, ela é uma narrativa da história de Israel, mas ela se encaixa num contexto muito maior, que é a história da redenção do povo de Deus. Josué foi levantado para conduzir Israel e entrar e tomar posse da terra prometida, mas ele não era o salvador daquele povo. Talvez você saiba, o nome Josué, a transliteração deste nome para a língua grega é o nome Jesus, Jesus na língua portuguesa. O nome Jesus é o mesmo nome Josué do Antigo Testamento. Josué é um tipo de Cristo, aponta para o Salvador, aquele que conduz o povo de Deus à vitória. Deus usa a história de Israel para nos preparar, para obtermos uma vitória ainda maior. Uma outra verdade doutrinária das Escrituras, o escritor aos Hebreus vai falar de um descanso, que o povo não conseguiu entrar, mesmo tomando posse da terra com Josué. O salmista vai falar de um descanso, no momento posterior à posse da terra. Deus fala de um descanso no 7º dia, no livro do Gênesis, em que Ele nos convida para entrar naquele descanso. O descanso é a sua presença, o descanso é a adoração ao seu nome, o descanso ali é esta intimidade com Deus. 6 dias trabalhe, no 7º é o descanso do Senhor, é o sábado do Senhor, o sabá, o descanso. A terra prometida era um lugar de descanso, mas ao entrarem naquela terra eles tiveram lutas, batalhas, e aquele povo caiu novamente na idolatria e no pecado, e eles foram destituídos, a terra foi tirada deles. Josué não conseguiu dar o descanso para aquela nação. Embora tenham conquistado a terra, obtido vitórias, elas foram momentâneas, temporais. Adiante na história nós vemos o cativeiro, e aquele povo foi destituído da terra. Mas nós temos sim, um Josué definitivo, Jesus. Ele é o grande libertador do seu povo. Ele é quem nos conduz a um descanso, que nós podemos experimentar em meio às nossas batalhas diárias, em meio ao caminho que nos desafia, a jornada que às vezes é dura da nossa vida cristã, nós podemos avançar, descansados no Senhor. Vocês se lembram
da palavra do Senhor Jesus, quando apresenta este descanso a nós. O Evangelho de Mateus vai registrar o Senhor Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso que nós precisamos, Deus sabe que não é a ausência de problemas, não são caminhos aplainados, a vida fácil. O descanso que nós precisamos é confiar na promessa de Deus, de que Cristo é tudo aquilo que nós precisávamos, e Ele já veio, e já pagou o preço na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O descanso é crer que a promessa de Jesus, de estar com a sua igreja todos os dias, está se cumprindo na nossa vida hoje. Quando eu saio para trabalhar, Deus está comigo, Jesus está comigo. O meu Deus, o Senhor da minha vida, o meu Salvador, o meu Libertador, está presente comigo. Moisés morreu, Josué morreu, tantos outros líderes que passaram na história da igreja se foram, mas o Filho de Deus ressuscitou dos mortos e está presente no meio da igreja, e é este líder que nos faz avançar. Ele é o nosso comandante. O descanso que nós precisamos é a fé que nos torna corajosos e fortes, para despeito de todas as outras possibilidades, nós escolhermos obedecer os mandamentos de Deus e caminharmos segundo a palavra de Deus. Eu não sei se você tem guerreado estas batalhas nesses dias, mas Deus tem trazido ao nosso coração uma palavra na noite de hoje. Ser forte e corajoso. Atravessa o seu Jordão e vai tomar posse da terra que Deus já te deu por herança. E na jornada cristã que nos leva avante, nunca o retrocesso, sempre avante. No final, o que está reservado para nós, povo de Deus, uma coroa de glória que o próprio Senhor Jesus dará para todos aqueles que forem fiéis a Ele até o final. Eu confio na palavra de Deus, e eu vou depositar o meu coração nesta palavra de Deus. E assim como Josué disse logo adiante: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta que eu faço a você: qual é a sua decisão hoje? Você decide confiar em Deus e continuar avançando, confiado na sua presença, confiado na sua palavra? Porque se essa for a sua escolha, você pode ter uma certeza: você já é hoje mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar nessa hora. E eu quero convidar você, eu não vou chamar você para vir à frente hoje, mas eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a um gesto pessoal. Isso não faz você mais espiritual ou menos. Um gesto pessoal. Você coloque a mão sobre o seu coração. Por quê? Para que você se lembre da palavra do Senhor, que dele procedem as fontes da vida. Daqui Deus muda a nossa forma de pensar a respeito da vida. Eu quero convidar você a colocar diante de Deus, na noite de hoje, um desafio que tem tirado seu sono, que tem inquietado você. O seu Jordão, suas batalhas, sua grande prova de fé. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus conhece a sua vida. Ele está escrevendo a sua história. Ele conhece cada um dos desafios que você já superou e daqueles que você ainda há de superar. Mas você só vai conseguir, você só vai alcançar, se você confiar que Deus é o Deus que cumpre as suas promessas, que está presente no meio do seu povo, na sua vida, e que a palavra de Deus é suficiente para que você tome as decisões acertadas no dia a dia. Eu quero convidar você a orar junto comigo nessa hora.
nós vamos colocar diante de Deus este nosso desafio. E Deus vai ministrar no coração da igreja, a partir disso que foi ministrado através da palavra, mas também de uma ação individual do Espírito Santo nesta hora. Vamos todos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é quem fala conosco. É o Senhor quem fala através da Tua palavra, dada ao Seu povo, milênios antes de nós. Nós sabemos que ela ainda vale para a nossa vida, porque ela permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra, Senhor, ela permanece. Nós queremos declarar na noite de hoje, e eu faço aqui, ó Deus, uma oração não pelos meus irmãos, pela minha própria vida e pela vida da minha família. Eu declaro, Senhor, que eu confio na Tua palavra, e eu creio que ela é a palavra que guia a minha vida nos dias de hoje. E eu sei que cada um dos Teus filhos e filhas que estão nessa hora fazendo um voto de fé, vão avançar, porque o justo caminha por fé. Nós vivemos a vida cristã pela fé que temos no nome do nosso general, Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda, porque o nosso grande desafio é termos força e coragem espiritual para crermos nas promessas do Senhor para nós. O Senhor prometeu para conosco uma terra que emana leite e mel, prosperidade, Senhor, vitórias, conquistas, mas é a Tua presença que nos garante todas estas coisas. Nós sabemos que o nosso pecado, a nossa incredulidade, a nossa desobediência muitas vezes nos faz afastar do Senhor. Por isso nos faz, ó Deus, obedientes à Tua palavra. Sustenta a nossa vida nesta palavra que recebemos da Tua boca hoje, para que sejamos como a Tua palavra nos diz, prósperos, Senhor, todos os dias da nossa vida aqui neste mundo, até encontrarmos contigo no último dia, e então entrarmos no gozo eterno, no descanso que o Senhor nos dará definitivamente. Até lá, Senhor, nos faz descansar na fé que temos no poder que está no Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, Senhor, e consagramos este tempo em Teu nome, Senhor Jesus. Em Teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Vamos cantar ao Senhor.